Com a paz do Senhor Jesus. O assunto que eu quero tratar aqui é um assunto de muito interesse. É interesse de todos. É um assunto que dói muito em nossas vidas. Assistir, vendo famílias sofrendo. Nós estamos em um período muito difícil, um período de pandemia, um período em que o coronavírus se espalhou pelo Brasil inteiro, onde o isolamento social foi sabotado por diversas vezes e diversas semanas. Pessoas tentaram sabotar, acabar com o isolamento, fez campanha contra o isolamento social e daí deu no que deu. A pandemia se espalhou pelo Brasil inteiro e hoje estamos perdendo mais de 1.000 pessoas por dia. E pelo que se sabe, nós vamos levar meses isso acontecendo. É provável que o Brasil chegue mais de 200.000 mortos. Infelizmente, a economia vai demorar de reagir porque tardaram, né? Não tiveram um plano nacional, não tiveram um plano de união nacional para tratar desse assunto. O que houve foi campanha, manifestações contra o isolamento social. E isso, infelizmente, espalhou-se o vírus pelo país inteiro e a economia vai demorar de reagir. Agora é tarde. Porém, o assunto que eu quero tratar, inclusive a Band vai mostrar esses dias agora, começa acho que hoje, sobre os novos moradores de rua. Esses novos moradores de rua são pessoas, são brasileiros, são pais e mães e filhos. Pessoas que antes empregadas, antes tiveram seus empregos, pessoas que antes tiveram seus imóveis, antes pessoas que pagavam suas contas, antes pessoas que pagavam seus impostos. E infelizmente, com essa grande guerra que nós estamos atravessando, essas milhares de pessoas e famílias estão indo a morar nas ruas. O Brasil já tinha uma população de rua, de excluídos da sociedade, vivendo dentro de uma sociedade, mas excluído dos direitos dentro da sociedade. E pouco caso se foi feito por isso. Agora que a pandemia chegou, isso ficou aí a céu aberto para todo mundo ver o que é o Brasil, como está o nosso Brasil, como é o nosso país e a desigualdade social do nosso país. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte. O meu assunto que eu gosto de tratar é sobre religião. E é uma pergunta que eu vou fazer para você. Eu vou ler aqui um texto das Escrituras. Vamos ver o que as Escrituras está escrito. O que a palavra de Deus, que é Jesus, disse. Vamos lá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Quando Jesus deu a palavra, Jesus estava querendo dizer sobre, primeiro, ele, o caminho, Jesus. Primeiro, ele, a porta da salvação, que é apertada. Por que apertada? E porque o caminho que é Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz assim, eu sou o caminho. E apertado é o caminho, por quê? Porque para entrar por este caminho, para passar por este caminho, você não precisa de dogmas religiosos. Você não precisa de doutrinas reveladas por líderes religiosos.
Você não precisa de seguir ritos em gestos ou frases de efeito para andar nesse caminho. Esse caminho é um caminho puro. É um caminho que não te dá bases. Não te dá bases religiosas para que você possa caminhar por esse caminho. É um caminho que você tem que aceitar pela fé. Você precisa crer que esse caminho, por mais apertado que seja, você pode caminhar por ele porque você não está levando nenhum aparato religioso, você não está levando nenhuma carga religiosa, você não está levando nenhuma confiança em dogmas religiosos, em crenças religiosas. Por isso se torna apertado esse caminho. Imagine você imaginar que Jesus é suficiente para a salvação do homem, sem precisar das práticas religiosas. Quem vai acreditar nisso? Quem vai acreditar que Jesus é suficiente para dar vida eterna ao homem? Não vai acreditar. Ele vai preferir a porta larga, que garante a ele todas essas bases doutrinárias, para que ele tenha confiança. É uma espécie de faça-nos um Deus para que nos guie pelo caminho. Quem vai imaginar? Quem vai aceitar Jesus sendo o único mediador entre você e Deus? Não vai. Isso requer uma fé pura. Ele vai preferir a mediação das pregações dos pastores, padres, dos pais de santo. Então, ele vai procurar as portas. Então, são muitas portas. A porta da Maranata, a porta da Deus e Amor, a porta da Assembleia de Deus, a porta da Mormon, a porta da Adventista, a porta da Universal, a porta de... Todas as igrejas, cada uma igreja evangélica, católica, anglicana, espírita, é uma porta que garante aos seus dependentes a andar por ela com uma certa facilidade. Porque o manual para você caminhar nessas portas, eles têm o manual. É os marcos antigos da igreja deles. São os marcos que não podem ser removidos, porque senão a igreja cai, afunda. Então, Paulo, eu posso caminhar na Assembleia de Deus? Pode! Eles vão te dar um kit evangélico pentecostal e você vai poder caminhar na Assembleia de Deus nessa porta larga. Porque essa porta tem muitos recursos que te faz caminhar. Você está entendendo? Paulo, você está me dizendo que eu posso, então, caminhar na Igreja Maranata? Pode caminhar, porque lá eles vão te dar um kit maranatês, que são os dogmas e as doutrinas as revelagens deles, dos líderes, não dos membros, que Deus não visita os membros, visita os líderes, aí os líderes mediam entre Deus e os membros. Então ele vai dar um kit, e esse kit requer frase de efeito, gestos, maneira de falar, maneira de vestir, quais as doutrinas que você tem que pôr em prática lá dentro para você ser um cristão daquela igreja, ter uma identidade com a igreja. Então essas portas são portas largas. Quando Jesus ele chega até a dizer aqui, olhe bem, olha, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos. Eles entram como mediadores, como Deus vem aqui, que Deus vai falar com você através de quem, pastor? Através da pregação do pastor. Através das doutrinas, é o chamado vida espiritual, é o chamado realizar a obra de Deus. E então, na Universal, eles têm um kit universal que você vai pensar, até pensar e falar igualzinho Edir Macedo. Você está entendendo a diferença da porta estreita? A porta estreita, você não tem nada em que você se segure. A primeira coisa que quando você se liberta de uma igreja evangélica, uma igreja cristã, é o teu chão ser tirado. Você não tem mais chão, você não tem mais onde se segurar. Você é obrigado a seguir Jesus pela fé. Você é obrigado a crer que Jesus é o único mediador entre Deus e você. Você está entendendo qual é a diferença da porta estreita e as portas largas? As portas largas
tem sim como fazer seus membros caminhar tranquilamente, anos, décadas, até ficar velho lá dentro. Porque elas têm todos os recursos religiosos para te manter um bom cristão. Porém, para você nascer de novo, você teria que aceitar a Jesus de novo dentro da igreja. Para que todos esses aparatos, todos esses recursos doutrinários, essas revelações, essas coisas, esses ritos, essas frases de efeito, você tivesse que ser varrido da tua mente e você aceitar ter a mente de Cristo e dizer verdadeiramente Jesus na cruz é suficiente na minha vida. Você passar a crer que o culto perfeito é o de Jesus na cruz e esse é o culto que está em teu coração, a oferta a Deus, você passar a crer nisso é porta estreita. É uma renúncia, é uma renúncia das antigas tradições, doutrinas, para que você possa realmente viver um novo nascimento agora em Jesus, com a mediação de Jesus, o teu único pastor sendo Jesus. Paulo, mas esse era o assunto que você ia tratar? Eu vou chegar lá. Eu vou ler de novo aqui. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros? Muito bem. Jesus uma vez chamou os líderes religiosos de sepulcro caiado. Lindo, pintado por fora e podre por dentro. Mas como você não tem como saber, geralmente os túmulos são fechados, você sabe que tem mau cheiro lá dentro. Mas para você sentir um cheiro de um cadáver, você tem que abrir um buraco lá para você sentir o cheiro. Senão você não vai sentir. E com isso, não deram muita atenção ao que Jesus disse. Todos nós sabemos do mau cheiro que esses túmulos religiosos traz na sociedade. Todos nós sabemos do que são capazes de fazer para manter as suas igrejas funcionando. Mas é difícil, Paulo. Eu teria que provar. Eu teria que provar que fede. Aí Jesus disse assim, eu vou facilitar para vocês. Pelos frutos conhecereis a árvore. Aí pronto. Aí não tem como. Porque você não tem como esconder os frutos. Você não tem como esconder um fruto de uma árvore. Você vai chegar lá, olhar, pegar e sentir o que de laranja azeda do inferno. São essas doutrinas, né? Eu estou aqui agora, é eu que estou criando isso agora de que laranja são essas doutrinas. Mas eu estou aqui desabafando. Pelos frutos dos líderes religiosos, nós conhecemos a árvore. E quais são os frutos mais vergonhosos deles? O enriquecimento da instituição religiosa. Esse, para mim, não é o mais escandaloso, porque o mais, para mim, é a mediação, eles se passarem por mediador entre Deus e os homens. E os seguidores deles, não os homens, mas os seguidores deles. Mas depois, o escândalo maior é isso aí, é o enriquecimento doutrinário, é o enriquecimento patrimonial da instituição religiosa. Porque esse pessoal vem a vida inteira pregando os dízimos, que não deveria pregar os dízimos. E sabe que dízimo é para a velha aliança. E nós estamos em Cristo Jesus. Sabem disso. Sabe que o discípulo de Jesus, nenhum do discípulo de Jesus, receberam dízimo de ninguém. Eles sabem disso. Nem pregou e nem recebeu de ninguém os dízimos de ninguém. O impressionante é que esse pessoal, quando eles dizem assim, não, nós não pedimos dinheiro, mas recebe dinheiro. Que já uma vez incutido na cabeça da pessoa que tem que dar dinheiro, ela vai dar dinheiro. Ou senão vai ter que sair da igreja. Ela vai ter que ser, para ser fiel, fiel é fiel. Ninguém não existe meio fiel. Fiel é fiel. Então ele vai ser bombardeado em pregações, em escola dominical e seminários. Vai chegar a hora que ele vai dizer, ou eu saio, ou eu pago 10% do meu salário. E todo esse dinheiro vira patrimônio religioso. Que são patrimônios, às vezes, incalculável.
Igreja que tem 2, 3, amanhã tem 200, 300. Porque imagine você montar uma empresa onde você não paga funcionário, não paga imposto, todo mundo ali trabalha voluntário, todo mundo tira do seu salário 10% e dá no fim do mês. Uma empresa dessa cresce ou não cresce? O patrimônio cresce ou não cresce? Sem contar que tem algumas que criam, às vezes, fundações, criam, às vezes, hospitais, criam isso ali para maquiar uma espécie de... para transitar o dinheiro para a classe privilegiada da instituição religiosa. Vai ter os melhores salários, uns vão aposentar com 30 mil, 40 mil reais por mês. Às custas da fé alheia das pessoas. Uma coisa é um juiz se aposentar com seu trabalho. Um advogado se aposentar com seu trabalho. Um empresário se aposentar com seu trabalho. Mas família religiosa se aposentar com salário acima de 15 mil até 30, até 200 mil. É fazer os outros de bestas. Mas ainda não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer aqui, olha. Vamos ver o que Jesus, a palavra de Deus, é Jesus. Vamos ver o que ele disse. E alguém escreveu nas Escrituras. Vamos lá. Mateus 25, 35. Certamente foi Mateus. Mas como não existe uma cópia original de Mateus, deduzimos que esse trecho aqui das Escrituras tenha sido dito por Jesus e Mateus escreveu e foi passando cópia de cópia de cópia de cópia. Então, é um texto que variavelmente tem sentido, sim. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedaste-me. Olha, esse texto aqui, ele abrange a todo ser humano. A todo aquele que pode ajudar o próximo. Não há dúvida nenhuma. Mas, como exemplo, as igrejas que tomaram ou tomaram ou receberam dinheiro dessas pessoas simples, honestas, trabalhadoras, porque não tem sentido, né? Não é possível que alguém for vender droga e deu 10% para a igreja. Teve até um caso de um pastor que ele disse isso, né? O cara vai lá, vende a droga, arrisca a vida e quer dar o dízimo, por que não tornar santo aquele dízimo? Tem gravado aí um pastor que falou isso, né? Mas não vamos lembrar dessas coisas, não. Isso é sujeira, é esgoto puro. Mas vamos falar dessas igrejas que os líderes, que os parentes dos líderes, os chegados líderes, os que blindam os líderes, estão bem. Que sempre se deram bem às custas dos membros para fazer alguma coisa. Você que é membro de uma denominação, principalmente você que é membro de uma denominação que muito se gloria e se gloriar, nós temos acampamentos para seminários que dorme 2.000 pessoas, 1.000 pessoas. Nós temos igrejas que têm dormitórios cabe 1.500 para seminários. Nós sabemos que esses seminários é fonte de lucro. Que 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4, e quando tira 2, fica 2. Esse 2 é o lucro de seminário. Por isso que as instituições fazem muitos seminários religiosos, porque é a maior fonte de lucro, para ensinar o mais do mesmo. Para ensinar amanhã o que ensinou ontem. E tá na hora dessas igrejas levar essas pessoas que estão dormindo nas ruas das grandes capitais, levar para dormir dentro desses acampamentos, dentro dessas igrejas. Você evangélico, eu vou ler de novo o texto aqui para você evangélico. Você católico, você espírita, você anglicano, você testemunho de Jeová, você mórmon, você adventista. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedaste-me. Pergunta para a sua igreja hoje. Pergunta para o seu pastor. Reúne grupo de pessoas. Reúne bloquinhos de pessoas. Grupos de pessoas.
para falar com o pastor da igreja. Leve o celular e grave a conversa. Olha, pastor, nós estamos reunidos aqui, 3 irmãos, 10 irmãos, 15 irmãos. Nós sabemos que a igreja tem espaço para dormir famílias. E à noite essas igrejas não produzem nada porque fecham, vão para casa e ficam esses elefantes brancos espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Nós queremos dizer, vocês vão abrir as portas para as pessoas que estão dormindo na rua, morando na rua, irem lá para dentro? E melhor ainda, que muitas dessas igrejas que fazem seminários, elas têm cozinhas industrial dentro delas que alimenta 3 a 4 mil pessoas num dia. Eu sou testemunha vivo disso, porque eu vivi dentro de uma casa mal assombrada que era assim. Que tinha dormitórios que dormia 500 pessoas e vários dormitórios, dava 2.000, 3.000 pessoas dormindo, todos em camas. E era alimentado 3 vezes por dia ali, pago, né? Porque o seminário tem que pagar, né? Não existe graça. É assim, o preço é 2, mais 2, menos 2 dá 2. 2 é o lucro. Deu pra entender? É a somatória de tudo que você paga, o cafezinho da manhã, o almoço meio-dia, a janta à noite em seminário, leva 2, 3 dias nesses ambientes. Você paga por tudo isso. E quando sobra sempre um bom dinheiro. Eu sei disso porque eu vivi dentro de uma casa mal assombrada dessa e eu fazia parte das compras. E eu um dia fiz um cálculo, falei, nossa, a igreja lucra. E quase me bateram por isso. Tá entendendo? Então você reúne, pega um celular, leva, pastor, queremos falar com o senhor aqui, vamos gravar aqui a reunião. Não tenha medo. Eles não são esse bicho-papão que dizem ser, não. É pura ameaça. Fica tranquilo que eles não vão te botar pra fora, não, que eles precisam do seu dízimo. Eles precisam da sua presença cativo e aí dentro. Eles não vão te excomungar, não, eles não podem, eles têm medo. Se ele perder vocês, a igreja deles fecham. Então não tenha medo. Lembra que temei só a Deus, não temei aquele que mata o corpo. Não temei, porque depois que mata o corpo, nada tem a fazer com o corpo. Mas temei aquele que, além de matar o corpo, pode mandar a alma pro inferno, é Deus. Você só pode temer a Deus, não fique temendo ao seu pastor, seu líder religioso, não, rapaz. Põe ele contra a parede. Como é que é, pastor? Vai falar com a central da igreja para abrir os acampamentos religiosos para essas famílias que agora foram morar nas ruas, já que vocês não querem criar lugares de isolamento vertical para os mais idosos, os mais necessitados. Então agora que são milhares de pessoas que estão aí na rua, tá na hora, pastor, vai ou não vai levar? Nós não vamos oferecer os acampamentos, lugares de seminário, igrejas, prédios, para essas famílias dormirem, pastor. Você precisa fazer isso. Você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que pertence a um desses apriscos religiosos, você precisa fazer isso. Olha, eu que não pertenço a esses apriscos religiosos, eu pertenço ao rebanho de Jesus. Lembra lá de João 10,16, tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas convém que eu as guie para que elas pertençam a um só pastor, um só rebanho. Esse milagre aconteceu na minha vida e precisa acontecer na sua vida, para você se libertar. Então, se eu tivesse acesso ao teu pastor, eu falaria isso para ele. Eu dizia, pastor, como é que é? As famílias estão indo para as ruas depois do coronavírus. Vamos ou não vamos trazer essas famílias para dormir dentro das igrejas, dentro desses acampamentos, que dia de seminário tem 2.000, 3.000 pessoas dormindo bem e comendo ali com a cozinha industrial ali, tem tudo bonitinho. Foi tudo pago pelos fiéis. Eu deixei 18 anos de dinheiro em casa mal assombrada. Então é o seguinte, tá na hora de você fazer a diferença. Tá na hora de você ser o sal da terra, seja diferente. Você não pode ser uma luz debaixo de uma cama escondido. Você precisa ser uma luz colocada no alto, para que vejam. Para que abra, que clareie para todos, para que todos enxerguem que esteja ao teu redor. E para que te vejam também. Você precisa ser luz no mundo. Porque isso aqui precisa se cumprir na tua vida. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Então,
Você precisa um dia ouvir de Jesus isso. E dirão naquele dia: mestre, quando foi que te vimos com fome, com sede e desamparado? Aí Jesus vai dizer para você: quando você fez por esses pequeninos, que quer dizer esses necessitados, fazei a mim. Então, se você falar, colocar o teu pastor contra a parede, teu líder espiritual contra a parede, padre, pai de santo, seja quem for, médium, ancião, vamos encher esses elefantes brancos que não produzem nada no Brasil. Pelo contrário, só reúne 1 hora, 2 horas por noite, fica o dia todo, esses troços fechados, e dia de domingo, só à noite ou domingo de manhã. Então, vamos colocar lá os necessitados para receber auxílio, para estarem amparados, principalmente no inverno. É para você, cristão. Porque o seu líder, a gente já sabe, pelo fruto nós conhecemos a árvore. Você já sabe quem ele é. Nós já sabemos quem ele é. Difícil é admitir porque tá lá dentro, debaixo de ameaça, de eu vou te excluir, eu vou te pôr pra fora, Deus vai dar uma revelação ruim contra você, porque é nessa hora que chove revelação e profecia falsas para intimidar os membros das igrejas. Eu costumo dizer, a nossa felicidade é que falsos profetas, falsos profetas, falsas profecias, falsos dons e falso Deus. Que não daria para imaginar o Deus verdadeiro dando falsos dons a falsos profetas. E o convite é para você: eu tive fome, tive sede, e você deste a Jesus. É quando você faz isso pelos necessitados. Igreja não é necessitada. Tudo que você dá para as igrejas vira patrimônio religioso. Vira compra de terreno, construções, vira verbação de imóveis, escrituras de imóveis, e vira patrimônio religioso, onde você nunca mais vai ter acesso a esses bens deles. Você patrocina os bens deles. Você sai, muda 50 vezes de igrejas e eles continuam sendo os donos desses imóveis, desse patrimônio religioso. E se você está aí dentro patrocinando isso, financiando esse projeto religioso, essas portas largas, você já está cometendo erro. E não cobrar dos seus líderes para que abram as portas desses ambientes, para colocar as famílias desamparadas que estão nas ruas, você está sendo cúmplice deles 2 vezes. Com a paz do Senhor Jesus. Duro esse discurso, né? Fazer o quê?